Olá, tudo bem? Então, né? Essa semana nós vimos sobre Monteiro Lobato, sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, os personagens, né, que fazem parte. Eu mandei no grupo para vocês joguinho, né, da memória do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu mandei algumas atividades para vocês fazerem em casa, como cozinhando com a tia Anastácia. Hoje vocês vão fazer o fantoche, né? Do Visconde Sabugosa e também da Emília. E como teve um dia que eu mandei as fábulas para vocês ouvirem, né? Era um vídeo que passava falando sobre as fábulas para vocês ouvirem. Então, falamos da biografia, documentário da biografia de Monteiro Lobato. Tantas coisas, né, nós vimos essa semana sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem várias obras, né? E as fábulas, sempre eu gosto de trabalhar com as fábulas que ele escreveu. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, gente, não tem como não falar, né? Porque eu acho que foi uma das obras dele mais fantásticas. E então, hoje, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer um simulado. Vocês já receberam esse simulado? É para testar vocês com alguns conteúdos, né, que a gente já estudou, mas envolvendo o tema do sítio do Pica-Pau Amarelo e testando vocês como vocês estão. Então, o que vocês vão fazer? São muitas questões, né? Vocês vão ler e vão interpretar e vão responder. Somente tem uma questão que é certa, certo? A número 1 fala sobre a música que é cantada na abertura do sítio do Pica-Pau Amarelo. Na última estrofe, vemos a palavra euforia. Procure no dicionário o significado desta palavra. Então, aqui, ó, tá falando assim, ó, no país da fantasia, no estado de euforia. Então, eu quero saber o que significa euforia. Alegria, anestesia, tristeza ou tontura. Na segunda estrofe, fala, boneca de pano é gente. A quem se refere a boneca de pano? Quem é a boneca de pano? Emília, Visconde, Nadizinho ou Pedrinho? Ao lermos a letra da música, percebemos que utilizam rimas para dar um efeito poético à letra. Quais rimas são encontradas no texto? Eu quero saber quais rimas são encontradas aí. Você vai assinalar para mim. A letra de uma música é dividida em estrofe e verso. Na música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, temos quantas estrofes e quantos versos? Número 5. Você vai organizar as palavras abaixo em ordem alfabética e assinalar onde está a resposta correta, certo? Você vai ler o texto Estrelas, de Monteiro Lobato, para poder responder as outras questões. A número 6 fala assim, quando escrevemos um texto, utilizamos diversos sinais de pontuação. No texto acima, temos a utilização do sinal, que é um travessão, em diversos momentos. Qual sinal é esse e qual a sua função? Eu acabei de falar. Esse sinal aqui é quando a gente usa para falar, né, a fala de algum personagem. Que sinal que é esse? O que Dona Benta disse que os astrônomos sabiam e o menino ainda não sabia? Assinale a resposta certa. Aqui vem a biografia de Monteiro Lobato, certo? Eu quero saber o seguinte, qual a maneira correta de representar usando algarismos o ano que ele nasceu? 18 de abril de 1882. Qual é o ano que ele nasceu? Você vai assinalar aqui. A número 9, você vai assinalar a alternativa que indica a escrita por extenso do ano que ele morreu, que ele faleceu. 10. No sítio do Pica-Pau Amarelo existe uma horta muito bem cuidada. Nessa horta, Dona Benta planta cebolinha, salsinha, alface, cenoura, beterraba e tantas outras coisas, né? Tia Anastácia é muito habilidosa na cozinha. Faz quitutes deliciosos. Hoje, Dona Benta colheu 17 pés de alface, 14 cenoura e 10 beterrabas. E colocou tudo em sua cesta. Ao todo, quantos produtos da horta estavam na cesta? Tia Anastácia usou as cenouras colhidas na horta para fazer um delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Esse bolo rendeu 38 pedaços. A turma do sítio comeu 19 pedaços no café da tarde. Quantos pedaços sobraram?
Os dois exercícios são continhos, né? De mais e menos. Então, vocês vão ver aí. Visconde Sabugosa é um boneco feito de sabugo de milho, cuja sabedoria obteve através dos livros da biblioteca do sítio de Dona Benta. Como bom leitor que é, passa muito tempo na biblioteca do sítio e sempre organiza, separa e conta os livros que ficam na estante. O Visconde Sabugosa separou os livros com assuntos diferentes e organizou a tabela abaixo, que você vai utilizar para responder as questões 12 e 13. Aqui, aventura. Na prateleira 1 ele pôs 52, na prateleira 2 ele pôs 38, na prateleira 3 ele pôs 23. Então, se você somar todos aqui, você vai ver a quantidade de livros e vai colocar aqui na tabela. Depois, contos na prateleira 1, 26, 28 na prateleira 2 e 28 na prateleira 3. Pesquisa, 13 na 1, 40 na 2, 37 na 3. Você vai somar tudo e vai colocar aqui. Aí, aqui embaixo, você vai somar quantos livros teve na 1, na 2 e na 3, certo? Somando os livros de pesquisa das 3 prateleiras, estão na estante da biblioteca do sítio. Quantos livros de pesquisa? Ok? Lembre-se que dobro é o mesmo que somar a mesma quantidade 2 vezes, né? Ou multiplicar 2 vezes. O dobro da quantidade de livros de pesquisa da prateleira 1 corresponde à quantidade de qual estilo de livro desta mesma prateleira? Nenhum estilo, aventura, pesquisa ou conto. Tio Barnabé ajuda Dona Benta a cuidar da horta do galinheiro. No mês de abril, ele recolheu ovos no galinheiro e organizou as quantidades por semana no gráfico abaixo. Então, aqui está a quantidade de ovos que ele recolheu. Aqui está em forma de gráfico e aqui está em tabela, certo? Na primeira semana, 42 ovos, na segunda, 63 ovos, na terceira semana, 35 ovos e na quarta semana, 49 ovos. Quero saber, em qual semana do mês de abril o tio Barnabé recolheu mais ovos no galinheiro? 15. Observando a tabela, assinale qual semana do mês de abril o tio Barnabé recolheu uma quantidade par de ovos. Antes de pingar o ponto final, quero que saiba que é uma grande mentira que anda escrita a meu respeito do meu coração. Dizem todos que não têm coração. É falso. Tenho sim, um lindo coração. Só que não é de banana. Coisinhas à toa não impressionam, mas ele dói quando vê uma injustiça. Dói tanto que estou convencida de que o maior mal desse mundo é a injustiça. Quando vejo certas mães baterem nos filhinhos, meu coração dói. Quando vejo trancarem na cadeia um homem inocente, meu coração dói. Quando ouvi Dona Benta contar a história de Dom Quixote, meu coração doeu várias vezes, porque aquele homem ficou louco apenas por excesso de bondade. O que ele queria era fazer o bem para os homens, castigar os maus, defender os inocentes. Resultou pau, pau e mais pau no lombo dele. Ninguém levou tanta pancadaria como o pobre cavaleiro andante. E estou vendo que isso que acontece a todos os bons. Ninguém compreende. Quantos homens não padecem nas cadeias do mundo só porque quiseram melhorar a sorte da humanidade? Aquele Jesus Cristo que Dona Benta tem em seu oratório, pregado numa cruz, foi um. Os homens de seu tempo, que só cuidavam de si, esses viveram ricos e felizes. Mas Cristo, que salvar a humanidade, o que aconteceu? Não conseguiu e teve de aguentar o maior dos martírios. Emília diz que seu coração dói quando? Narizinho, Emília e Pedrinho brincam sempre juntos. Eles são amigos. Para ter uma vida mais agradável e feliz, devemos ter o quê? Aqui vem falando um pouco da vida de Monteiro Lobato, né? Aqui fala, olha, os personagens do sítio que ele criou, né? Que foi Dona Benta, Emília, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Visconde Sabugosa, Marquês de Rabicó e tantos outros. Fala também das grandes obras, dos grandes livros que ele criou, que é o sítio, que é o Pica-Pau Amarelo, As Reinações de Narizinho, Poço de Visconde, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, o Saci,
Viagem ao Céu, História do Mundo, O Marquês de Rabicó, Fábulas, Caçadas de Pedrinho. Em homenagem ao maior escritor da literatura infantil brasileira, foi escolhido o dia 18 de abril como dia do livro, data que ele nasceu. Por isso é uma homenagem a Monteiro Lobato. Por isso que nós estamos falando dele, certo? Em que cidade Monteiro Lobato nasceu? Em qual estado fica a cidade onde Monteiro Lobato nasceu? São Paulo, Minas, Rio, Bahia? Aqui é o Cristo Redentor na cidade de Taubaté, na cidade que Monteiro Lobato nasceu. Após observarmos a imagem, podemos concluir que é uma paisagem litorânea que tem mar. É uma paisagem urbana, que é na cidade, uma paisagem rural ou uma paisagem do sertão. Antes de começar a escrever livros, Monteiro Lobato formou em qual profissão? Uma das principais obras de Monteiro Lobato se passa em um sítio. Chamamos de sítio pequenas propriedades que ficam aonde? No campo, em um bairro, na cidade ou em condomínio. A figura representa o formato da Terra vista do espaço. Este formato está representado na figura conhecida como, olha aqui, ó, Geografia de Dona Benta. Ela escreveu, Monteiro Lobato escreveu esse livro. E aqui está o planeta Terra. No mapa mundi, no globo terrestre, no mapa do Brasil, na bússola. Rabicó é o porquinho do sítio que quer casar com a boneca Emília. História contada por Monteiro Lobato no livro Casamento de Emília. Pedrinho está sempre pronto para encontrar a onça, que vive na mata ao redor do sítio, como escreveu Monteiro Lobato no livro Caçadas de Pedrinho. No sítio do Pica-Pau Amarelo e nos seus arredores encontramos animais que podem ser classificados de dois tipos, em domésticos e também silvestres. Os domésticos são aqueles que vivem ou são criados em casa e estão acostumados a viver junto com o ser humano. O cachorro é um deles. Silvestres. Um animal silvestre é também um animal selvagem, definido como aquele que vive em seu habitat natural, não é domesticado e reage se distanciando ou fugindo das pessoas. Então, imagina se aparecer um leão, uma onça aqui. É doméstico ou silvestre? Silvestre, né? Os animais listados assinalem o que não é doméstico: onça, porco, galinha ou cachorro. Os seres vivos, eles podem ser classificados quanto à sua alimentação. Que jeito isso? Os carnívoros são animais que se alimentam de carne de outros animais. Em sua maioria, são considerados predadores, porque atacam e matam as suas presas para comer. E os herbívoros são aqueles animais que se alimentam dos vegetais, que são folhas, sementes, frutos. E os onívoros são animais que podem se alimentar tanto da carne como os carnívoros, quanto de vegetais como os herbívoros. Nesse diagnóstico, nós somos o quê? Onívoros, porque nós comemos tanto carne como vegetais, não é? Dos animais abaixo, assinale que não é herbívoro, certo? Aqui tem um texto que fala: Emília chamou Narizinho, Pedrinho e Visconde para fazer piquenique. Tia Anastácia preparou um delicioso lanche para eles levarem. Narizinho escolheu uma árvore com uma sombra bem gostosa para fazer o piquenique. Como estava calor, foram ao riacho para se refrescar. Quando voltaram, Narizinho percebeu que a sombra da árvore tinha mudado de lugar. Então perguntou a Visconde por que tinha acontecido isso. Visconde explicou que a luz do sol é o que provoca o surgimento de sombras e que durante o dia o sol pode ser visto em diferentes posições no céu. De acordo com o texto, além da madeira e dos frutos, a árvore também nos oferece a água, a sombra, a brisa ou nenhuma das alternativas. De acordo com o texto, o que provoca o surgimento de sombras durante o dia? Depois, vocês vão ler a canção de Thelma Chan. Quero ler. Emília é uma boneca. Pedrinho, um super sapeca. Lúcia tem nariz arrebitado. Que gozado. Tia Anastácia vive sempre assustada, com toda a armação dessa turma da pesada. Tem o Visconde de Sabugo e o Marquês de Rabicó. É um sítio muito louco esse sítio da vovó Bela. Monteiro Lobato faz a gente viajar no caramelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E mais. Ler, quero ler, quero ler, quero ler.
Livro amigo me ensina a viver. Ler, quero ler, quero ler, quero ler. Livro amigo me ensina a viver, eu quero ler. A canção Quero Ler, ela fala de um soldadinho de chumbo, de alguns personagens do sítio, de um gato de botas ou de um mágico. Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, feito geralmente de pessoas conhecidas como escritores, políticos e artistas. Porém, a caricatura enfatiza e exagera nas características das pessoas, de uma forma humorística, destacando hábitos e particularidades em cada indivíduo. Como vocês podem observar aqui, nessas caricaturas. Eu quero saber qual delas que é de Monteiro Lobato. Essa daqui, só de vocês olhar no símbolo aqui e o dinheirinho na mão, você já sabe quem é. Quem é? Silvio Santos, não é? E esse aqui é um dos maiores cartunistas do Brasil. Quem é ele? O criador da Turma da Mônica. E esse? Ah, nós estamos homenageando ele. E esse aqui? Só de olhar também, acho que vocês já imaginam quem é. Ele trabalha no SBT. Quem é? Esse é o Ratinho. Então, eu quero que vocês me falem qual desses aqui que é o Monteiro Lobato. Qual obra descrita abaixo é criada por Monteiro Lobato? Gibis da Turma da Mônica, Reinações de Narizinho, Menino Maluquinho, Marcelo, Marmelo e Martelo. Na infância de Monteiro Lobato, como não havia brinquedos sofisticados usando a imaginação, ele transformava sabugos de milho em bonecos e chuchus com palitos espetados em cavalos. Também adorava ir à biblioteca na casa de seu avô. Os livros de viagem e aventuras eram seus favoritos. Foi ele quem criou a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo e escreveu livros para contar as histórias de Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Anastácia, Visconde Sabugosa e tantos outros personagens. Dona Benta é uma avó dedicada e excelente contadora de histórias. Seus netos, Pedrinho e Narizinho, adoram brincadeiras e aventuras. Emília é uma boneca de pano falante e curiosa. Tia Anastácia é ótima cozinheira e sabe de tudo do folclore e da cultura popular. Visconde é sabugo de milho que mais parece um cientista. Monteiro Lobato não apenas entreteve, mas também educou através de seus livros. É maravilhoso o campo, a roça, viver ao ar livre, vocês não acham? Ainda mais se fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Vocês sabiam que em Taubaté tem o sítio do Pica-Pau Amarelo? Ai, que vontade de ir lá para conhecer, porque eu também não conheço. Morro de vontade de conhecer. Diga aí para mim se alguém de vocês conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo lá em Taubaté. Alguém já teve o prazer de ir lá? Eu quero saber qual dos personagens é uma avó dedicada e excelente contadora de histórias. Olha aqui nas imagens. A Emília, a Dona Benta, a Tia Anastácia ou a Narizinho. Você vai assinalar a resposta certa para mim. Ok? Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem o lê, mora nele. Monteiro Lobato. Fiquem com Deus, façam todas as atividades sem pressa, com bastante capricho, certo? E que aí, num pequeno simulado desse aí, envolvendo o tema Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós também estamos trabalhando vários conteúdos que estão surgindo no PET, nos livros, né? Até logo, um abraço, até mais.